vocês precisam saber o que aconteceu no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em um festival. O festival é chamado O Homem em Chamas. E esse festival, ele é realizado todos os anos, mas esse ano uma coisa peculiar, uma coisa diferente aconteceu lá. Quando todos estavam ali reunidos, preparando para realizar esse festival, nós não podemos falar aqui, não podemos colocar aqui imagens de coisas que são realizadas lá, porque as coisas que são realizadas lá, elas não podem ser colocadas em público, vocês podem imaginar. Então as ações que são feitas lá, o que eles praticam lá nesse grande festival aberto chamado Homem em Chamas, nós não podemos colocar aqui os seus feitos, as suas músicas, os seus atos. O que eu posso colocar é simplesmente algumas esculturas que são levantadas, né? E ali essas esculturas ao final do festival, elas são queimadas. Então, nós vamos agora mostrar para vocês as imagens em primeira mão do que aconteceu nesse festival, mas acompanha esse vídeo até o final, porque até o final é que serão ditas as coisas mais importantes. Vejam, queridos, o que aconteceu nesse festival foi uma chuva muito forte. Essa chuva simplesmente fez com que todos os carros ficassem ali atolados, interditados. As pessoas com muita dificuldade conseguiam caminhar de um lugar para outro. Não entra ninguém nesse festival, nessa área. Não sai ninguém por causa da chuva muito forte, a lama tomando conta de toda a situação. Inclusive o governo ali da área pediu para que se economizasse comida, para que se economizasse com sabedoria água, porque se as coisas continuarem dessa maneira, esses participantes desse festival do pecado, esse festival das coisas tremendas que são realizadas ali, então, se eles continuarem consumindo comida e a água, normalmente essa água e essa comida vai faltar. Então, eles estão ali presos naquela situação, naquela região, não pode sair, ninguém pode entrar, o alimento acabando, a água também acabando, a chuva caindo, lama por tudo quanto é canto. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu. Nós vamos mostrar aqui para vocês em primeira mão, olha, vocês estão vendo a situação nesse local, a chuva tomou conta, somente lama, é o que eles têm lá, muita lama, as pessoas com muita dificuldade conseguem se locomover e ao final da chuva, tudo interditado, tudo estragado, um lindo arco-íris duplo, um arco-íris belíssimo, as cores não dá para mostrar aqui as cores desse arco-íris duplo que aconteceu ao final dessa chuvarada que aconteceu nesse festival chamado Homem em Chamas. Nós que somos cristãos temos que aprender lições em tudo, porque nada nessa terra acontece por acaso. Nós precisamos tirar uma lição disso tudo que aconteceu. E que lição nós entendemos? Nós entendemos que o mundo está exatamente igual a esse festival. As pessoas estão chafurdando no pecado. As pessoas querem buscar somente prazeres. A humanidade tem os seus recursos se acabando. A humanidade também está atolada até o pescoço nesse mundo de pecado. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. Deus continua sendo o Deus fiel que Ele é e para sempre será. O Senhor mostrou ali um arco-íris, o símbolo de misericórdia, o símbolo do seu amor, o símbolo que não destruiria mais o mundo com águas. Meus queridos, que mensagem através dessas imagens. O Senhor nos relembra algo que está escrito em 2 Pedro 3,6. Eu peço a você muita atenção. Diz assim: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, no passado. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo,
até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a se arrepender. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e preservando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Meus queridos, aguardando e apressando, quando os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quantas lições nessas palavras. Sabe, meus queridos, muitos de nós que vivemos no meio do povo de Deus estamos chafurdando na lama do pecado, exatamente como aquelas pessoas que participam desse festival. Muitos de nós estamos namorando com o pecado, muitos de nós estamos brincando com o pecado, muitos de nós estamos defendendo o pecado. Eu quero falar aqui para você uma coisa muito solene, muito solene. A rebelião para Deus é como o pecado da feitiçaria. Se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, isso se torna pecado. Já pensou você ser olhado pelos céus como um feiticeiro, um praticante de feitiçaria? Isso é muito fácil. Se nós nos colocarmos diante dos ensinamentos de Deus com rebeldia, nosso pecado é encarado como feitiçaria. Está escrito em 1 Samuel 15, 23, que nos diz assim: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Arrogância. Achar que somos guardadores dos mandamentos, achar que devolvemos o dízimo, vamos à igreja uma vez por semana e estamos salvos. Isso é pura arrogância. O que deve ser feito hoje é um clamor, com jejum, com choro, com lágrimas, implorando a Deus pelo perdão dos pecados, implorando a Deus para arrependimento sincero. Meus queridos, o Senhor Jesus falou: eis que cedo venho. Olha as palavras de Jesus agora, está escrito aqui, e diz assim: acautelai-vos. Não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós inesperadamente aquele dia, porque virá como um laço, meus amados, um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Jesus falando, essas palavras foram de Cristo. Acautelai-vos com aquilo que você está comendo. Acautelai-vos com a vossa embriaguez. Embriaguez só de vinho? Embriaguez só de bebida? Não. Embriaguez principalmente com o pecado. O pecado dessas séries malditas de televisão. O pecado com esses conteúdos sujos. O pecado com relação às coisas acariciadas em nossa mente, em nosso coração. Acautelai-vos da embriaguez do pecado, porque senão o dia do Senhor virá como um laço inesperadamente. Meus queridos, eu estava aqui hoje, acordei de manhã e me chegou a notícia de um pastor, um pai, que entrou no quarto do seu filho. E o seu filho agora já não estava mais vivo, um adolescente. Meus amados, meus queridos, Jesus pode voltar a qualquer momento para mim e para você. Entre amigos, entre parentes que já estão descansando no Senhor, eu tenho mais de 10.
para eles, Jesus já voltou. Porque o próximo momento agora para eles é abrir os olhos e ver Jesus nas nuvens dos céus. Isso pode acontecer com você e comigo. Hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia de reforma, hoje é o dia de revivamento, hoje é o dia de chorar pelos nossos pecados. O Senhor pode vir a qualquer momento e se não estivermos prontos, será como um laço, como disse Jesus. Um dia, essa frase não é minha, é da escritora Ellen White, profetisa do Senhor, diz assim: um dia, o último sermão será pregado, o último apelo será feito, e a última lágrima do pregador será derramada. E então já não haverá mais tempo, digo eu, a porta da graça estará fechada. E o versículo, mais uma vez eu falo, o versículo mais triste da palavra de Deus diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Quanto mais vídeos você vai assistir para fazer uma reforma em sua vida, quanto mais pregações você ouvirá para enfim tomar a decisão de abandonar os pecados conhecidos e os pecados secretos, quantas lágrimas mais serão derramadas pelos pregadores da justiça. Arrependei-vos, e juntos nós, todos arrependidos, com a vida transformada no poder do Espírito Santo, possamos crer na justiça que vem de Deus, a justiça imputada, a sua graça, o seu presente para todos aqueles que acreditam nessa graça, que ela pode transformar caráter e pode ser suficiente para a nossa salvação. Que Deus te abençoe. E que essa lição que nós aprendemos hoje possa ecoar de maneira positiva para, enfim, podermos herdar as mansões celestiais pelo sacrifício de Jesus Cristo em nossa vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. E Maranata, pois o Senhor logo vem.